Senhor Jesus, agradecemos a Deus, sabemos que o amanhã pertence a Deus, sabemos que o amanhã pertence à vontade soberana do Senhor. Então nós agradecemos ao Pai por ter chegado até aqui de cabeça erguida, envolvido com as coisas dos céus, vivendo uma vida horizontal e vertical, e que nós queremos ministrar nessas poucas palavras ao seu coração, agradecidos a Deus, porque eu não creio em numerologia, embora o 7 pode representar o número da perfeição, mas mesmo o 7, que parece o número da perfeição, em Apocalipse é o número da maldição, usado pelo Satanás. Nós sabemos que os mesmos 7 anos de bênção que alguém pode ter, pode ser 7 anos de miséria e lamúria, como aconteceu no Egito na visão de José. Sabemos que o 7 pode representar 7 anos de liberdade, como pode ter representado já há poucos dias 7 anos de prisão, determinado por algum juiz da vara criminal e alguma nação que me ouve neste momento. Então, é degradante que a igreja se envolveu esse misticismo, que se envolveu nessa numerologia, onde que parece que só por ser um novo ano, uma nova data, por ela parece que já está tudo resolvido e já é motivo de se alegrar, soltar foguetes. Solta-se foguetes. Alguém que disse, não, porque agora eu tenho certeza que o meu mal já passou. E estou esperando um mundo melhor. Quando, na verdade, segundo a Bíblia, em Tiago 4,15, antes de eu dizer que amanhã farei isso ou aquilo, eu devo dizer, se Deus quiser. Então, soltar foguete meia-noite é desconsiderar o que disse Deus. É uma plena ignorância de desconsiderar o que disse o Senhor. Porque pode ser o ano de verdadeira adversidades e lutas para alguém ou para uma nação inteira. Para que soltar foguete? Se não se sabe, será o avesso do que você viveu. Então, meus amados irmãos, um novo ano, o ano em que eu creio ser o novo ano para a sua vida, ou para a vida de qualquer pessoa, ou para a minha própria vida que creio na palavra, e ensino a palavra de Deus, é o que está escrito em Isaías, que diz a Bíblia, o ano aceitável do Senhor. Então esse para mim é o que está em Isaías, no capítulo de número 61. Então diz a Bíblia que o Senhor veio apregoar o ano aceitável do Pai, ou do Senhor, no capítulo 2. Então você imagine, capítulo 61, no versículo de número 2. Então, o ano aceitável do Senhor é o ano em que Deus, pela sua soberana vontade, determina se o seu ano, o meu ano, será bênção ou não será. Mediante não só os seus atos de bondade ou de malignidade, mas aprenda, vocês que estão aí, não existe feliz ano novo, não existe, pelo amor de Deus. Ouça a mensagem até o final, aí você tira as suas conclusões. Nós não podemos cair nessa besteira de ficarmos com jargões, com frases de efeito motivacionais, porque o mundo assim diz. Nós não podemos. Nós temos que ser diferentes, porque fazemos a diferença. Meus amados irmãos, as adversidades que Deus nos traz são adversidades para a nossa perfeição. Por isso que eu sempre prego, o ministro tem lembrado os irmãos, Romanos capítulo de número 5, verso 3 adiante. As tribulações, elas produzem
perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então, mas para muitas adversidades são desgraça, são ano de maldição, tem que fazer campanha na igreja, eu tenho que passar debaixo da ponte, não sei das quantas, eu tenho que tomar um banho de sal, eu tenho que subir no Sinai, eu tenho que subir no Moriá, eu tenho que subir no monte da minha cidade, eu tenho que tomar um banho de descarrego, eu tenho que fazer um voto a santa tal, o santo tal. As pessoas, elas não entendem o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus, e no início do livro de Naum, um dos profetas menores, já no final do Primeiro Testamento, um só capítulo, diz que Deus tem caminho nas tormentas. Deus tem caminho nas tormentas. Deus tem caminho na tempestade. Por isso que o Senhor Jesus, na tempestade do barquinho, ele conversou. Ele deu uma ordem, ele falou. Ele não apenas estendeu a mão, mas disse: cala-te, vento. Cesse, tormenta. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus, é permissão de Deus, e nós temos autoridade para mudar as circunstâncias quando elas são para glorificar ao Senhor. Jesus queria glorificar ao Pai, mostrando aos discípulos que não precisavam temer aquele fato no meio do mar, não precisavam temer. Aquilo não era maldição. A cegueira de um cego não era maldição, era para que o Pai fosse glorificado. A morte de Lázaro não era uma maldição, era para que o Pai fosse glorificado. Aí eu dou uma senha para as pessoas inteligentes. Eu digo assim, ó: Deus te abençoe. E coloco o Salmo 116, verso 12. Que darei eu por todas as suas benevolências. É uma senha que eu vou dando às pessoas. Porque se você não tiver vida no altar, o seu ano pode ser maravilhoso. É, pastor, é, porque o Satanás pode te aplaudir e dizer: agora eu estou gostando, que você não está mais fazendo a vontade de Deus, então eu, Satanás, que veio para roubar, vou roubar de alguém e vou te dar. Aí você tem um ano maravilhoso, mesmo não tendo vida com Deus. É por isso que muita gente explica: pastor, por que gente é tão ruim e continua vivo? Por que tem gente que é tão ruim e continua prosperando? Hello? Então, o que é feliz ano para você? É eu pregar para você que Deus está me mostrando uma cascata de ouro descendo na tua casa? Que Deus está te dando um Romeu de verdade para a senhora casar e a senhora se tornará uma Julieta? O senhor está encontrando a princesa sem defeitos? Então, meu irmão, eu gosto de Bíblia, eu ensino a Bíblia, por isso que eu tenho muitos antipatizantes, muitos que me odeiam. Porque eu não prego para agradar A ou B. Eu não prego. Porque se eu ficar pregando para agradar A ou B, é melhor eu ser político, eu me candidatar esse ano a vereador ou a prefeito de alguma cidade. Eu tenho que pregar a verdade. Para que eu não seja cobrado no dia do juízo final, na noite em que eu estive com a oportunidade para te pregar a verdade, e eu te preguei o que o mundo está pregando com as igrejas. Porque elas não conhecem a Bíblia. É problema delas, não é problema meu. É problema delas. É problema delas. É melhor elas dizer: olha, que seja um ano perfeito na sua vida. Olha que maravilha. Não ficou diferente? Perfeito por quê? Porque mesmo que seja um ano de muitas adversidades, eu esteja preparado no mundo espiritual para confrontá-las e vencê-las. Aleluia. Porque como alguém poderia dizer para Jesus na virada do ano, dos 32 para os 33, quando ele ia para a cruz, dizer: feliz o próximo ano, Jesus. E Jesus indo para a cruz do Calvário. Para muitos aquilo era assustador, até para Pedro, mas para Jesus era a realização da vontade do Pai, a concretização do seu reinado. Foi por causa disso que no verso 18 de Mateus 28, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Foi o ano da sua crucificação, o ano da humilhação que apanhou. Então o ano da sua luta, da desgraça, das adversidades aparentes, pode ser o ano da realização de Deus da sua vida e a consumação. Aí, querendo Deus, o seu ano será um ano de bênção. Pelo aspecto de que você pode entender que bênção é só coisas boas. Não que esqueça
que Jesus está lá em cima. Os homens estão desejando o ano abençoado para todo mundo. Para o criminoso, não é assim? Nos presídios, os estrupadores estão recebendo feliz ano novo. Estrupadores, assassinos, os ladrões, os corruptos estão agora do Lava Jato, ligando um para o outro. Feliz ano novo. O juiz corrupto do Supremo Tribunal Federal, estão tudo feliz ano novo. Feliz, pá! Política agora fica tudo amigo um do outro. Estão tudo ligando. Você imagine quantos deputados federais trocando mensagem, e vereadores que brigam o ano todo para fazer uma encenação. Estão agora felizes. É todo mundo sensível. Todo mundo sensível. Meus amados irmãos, imagine que a bênção de Deus não é explicada pelos momentos bons, ou nem inexplicada pelos momentos ruins. A bênção de Deus é quando nós, inseridos na maturidade do Senhor, sabemos a hora de conviver com o não, e sabemos a hora de agradecer pelo sim. Feliz ano novo é se você está preparado, não para que a sua conta bancária melhore, para que a sua saúde seja maravilhosa, para que os seus familiares todos alcancem os seus êxitos, para que os seus sonhos se concretizem, porque isso é uma utopia, e é isso que o diabo está ensinando na igreja. E aí as pessoas, ao invés de mandar uma mensagem fértil e coerente e capaz de fazer alguém refletir, não, os próprios crentes pastores ficam assim, feliz ano novo. Ah, vá plantar batata só. Poxa, não tem nada para fazer, poxa. Não tem nada para fazer. Ainda fica copiando figurinha. Outros ficam copiando figurinha. Eu sou o primeiro a enviar essa mensagem. Meu ano aceitável é todos eles, durante toda a minha vida, enquanto eu tiver vida no altar. Não me interessa se haverá terremoto ou maremoto ou tsunami no Brasil, onde eu estiver morando, ou em algum país onde eu estiver morando. É o ano aceitável, o ano em que o Senhor está me abençoando, porque eu tomei posse da sua palavra. E na dor ou na tristeza, se num casamento o pastor ou o padre diz para o noivo e para a noiva, confessa, na alegria e na tristeza, na doença e na cura, você o amará até o fim. Se um padre e um pastor faz isso numa cerimônia do casamento, muito mais eu como Senhor, na alegria ou na tristeza, na enfermidade ou na cura, eu te amarei, meu Senhor, até a eternidade. Passa a régua. Então eu não posso cair na ilusionismo. Na minha mesa tinha que ter um peru, um pernil, um frango, uma farofa, uma maionese, uma mesa farta, amém, não tem nada contra isso. Mas eu, Pablo, não dependo disso para ser feliz com Deus. Porque eu nunca tomei o antidepressivo, mesmo morando sozinha. E muitas das vezes casado, eu me sentia morando sozinho, porque já não existia mais nada entre eu e quem eu era casado. Hello? Nunca tomei o antidepressivo. Não preciso disso. Estou bem assim. Estou jejuando até agora. O dia todo orando e pedindo a Deus graça. Que eu me torne amanhã melhor do que hoje e assim por diante até o meu fim. Jejuando para que eu possa tomar as decisões certas. Não importa se eu vou agradar a A ou a B, não me interessa. O que me interessa é que eu esteja bem com Deus, ainda que todos ao meu lado não venham esperar o que eu tenho a dizer. Não tem problema. Eu fui criado para isso. Eu fui preparado. O mundo forjou o meu caráter. E o meu caráter não é dominado pela minha personalidade, porque é um Deus sobre a minha personalidade e sobre o meu caráter. O morrer é lucro, viver tem que ser Cristo. Doa a quem doer. Não tem bandeira branca. Então, meus amados irmãos, o ano aceitável de Jesus, se alguém desejou ele na passagem do ano, você há de convir comigo? Seja um ano vitorioso. Imagina o Pedro, o chefe está dizendo aí que vai para a cruz, vai nada, vai ser um ano maravilhoso, Jesus vai vencer, o nosso mestre, né Pedro? Não é João, não é Tiago, não é Mateus, não é Felipe, não é André. E eles conversavam, Jesus lá, meu Deus, papai, eles não sabem que eu vou para a cruz, que vai ser o ano em que todos vão duvidar de mim, até eles vão me abandonar. Meu Deus e meu Pai,
Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da sua vida. Eu quero ministrar para você vivendo um próximo ano na vertical e na horizontal. Quero ministrar em poucas palavras a mensagem ao teu coração. E que essa mensagem te amadureça. E que você seja diferente. Não faça sempre o que os outros fazem. Feliz Natal também vou dar. Feliz Ano Novo também vou dar. Eu, em vez de Feliz Natal, eu digo sempre para as pessoas: feliz o dia em que Jesus nasceu para salvar a sua vida. É muito mais bonito. Mas 99,9,9 de pastor e além de crente. Feliz Natal. O cara não sabe, o senhor já explicou o que é Natal para ele? Ah, o nascimento de Jesus, mas Jesus não mandou lembrar o nascimento, mandou lembrar a morte. O senhor devia te explicar. O senhor devia explicar então a morte para ele antes de só dar o Feliz Natal. Porque dizer para ele Feliz Natal porque Jesus nasceu, sem explicar o porquê Jesus nasceu e porquê morreu, o senhor ter dito para ele uma besteira. O senhor ter apenas dito uma frase política para ele, para o membro da tua igreja, para as pessoas ao seu lado. Desejar um feliz ano novo sem dizer para ele como é esperar um próximo ano, um próximo ciclo do bem, sem explicar para ele como ele deve se comportar. Porque te desejar um feliz ano novo é muito fácil. E você para mim. Não é fácil? É só dizer. Mas se eu te der uma cartilha, olha, Deus mandou dizer para você, para a senhora, para o senhor, que feliz ano novo. Ele segura essa cartilha aqui, ó. Aí você diz: ah, pastor, aí, então, deixa eu pensar um pouco. Deixa eu pensar um pouco sobre o que é um feliz ano novo. Deixa eu pensar. Mas as pessoas não pensam. Então fica, repito, pastores, igreja, dizendo feliz ano novo. Quando não dá cartilha para a pessoa. Então o que o ímpio diz, o que o islâmico diz, o que o espírita diz, o que o budista diz, o que o crente diz, o que os ateus diz, o que os atoas dizem, é que todo mundo está dizendo feliz ano novo. Não sabe nem se Jesus voltará hoje e acabar com tudo. Hello? Porque ninguém sabe a hora que ele vem. Enquanto os foguetes estão vindo, Jesus está voltando. E se nós não tiver vida no altar, acabou o feliz ano novo. Então, deseje para alguém um feliz ano novo, dando para ele a razão do porquê. Coloca uma cartilha, faça uma cartilinha. Assim, Senhor, na pior das hipóteses, copie Deuteronômio 28. Pelo amor de Deus, copie Deuteronômio 28. Abra uma Bíblia no aplicativo do seu celular, aí vai lá e copia. Deuteronômio capítulo 28 todo, são 14 versículos de bênção contra 53 de maldição. Uau, nunca vi isso, pastor, está escrito lá. 14 versículos Jesus escreveu de bênção contra 53 de maldição. Ele teve mais prazer em escrever, mais tempo para mandar Moisés escrever sobre as maldições, 53 versículos, do que 14 versículos que seria de bênção. Então ele estava dizendo: a bênção vai te seguir se você atentar aos meus mandamentos, estatutos, as minhas leis. Aí terás não apenas o ano abençoado, mas todos os dias da sua vida. Hello. Então, para que eu tenho que esperar da meia-noite para soltar foguete? Não perca seu tempo, não. Não perca seu tempo, porque aqui conhece a Bíblia com muita humildade, de trás para frente. E quando alguém disse: pastor, isso é heresia, alguém disse: ah, seu livro tem heresia, porque eu tenho que ter pena da pessoa. Eu não posso querer que um carnal entenda o espiritual. Eu não posso querer que alguém entenda, que a minha filha, com todo respeito, aos 27 anos entenda o que eu entendo, porque ela não foi chamada para entender o que eu entendo. Ela foi chamada para ouvir o que eu entendo, entender à medida que ela tem capacidade de entender. No mundo espiritual, embora é acadêmica, inteligente, mas o meu chamado, o chamado de um pastor, o chamado de um homem escolhido por Deus, uma mulher escolhida por Deus para ministrar a palavra, a mente vai além do próximo. Deus fala comigo, Deus fala com todo mundo, mas não fala com todo mundo da forma que ele fala com os profetas, porque senão não precisaria do ministério do profeta. Não precisaria. Para que ter profeta, apóstolo, pastor, evangelista e mestre, se todo mundo sabe a mesma quantidade, se todo mundo ouve a mesma coisa? Que palhaçada é essa? Mas não há Bíblia. A Bíblia tem sido maquiada, tem sido superficial as mensagens. Então todo mundo, todo bandido, todo pilantra diz que é crente, todo mundo diz que é pastor, todo mundo diz, e vai dizer o quê? Se eu estou na contramão dessa vertente, eu não sei.
Se alguém disser, ele é louco, esse cara, não importa, não importa. Eu não creio, no mundo se diz a voz do povo e a voz de Deus. Mas foi a voz do povo que mandou Jesus, crucifica, salta Barrabás. Não é a voz do povo que é a voz de Deus. É a voz do próprio Deus que é a voz de si mesmo. Porque ele não precisa de mensageiro, nem de representante, nem de porta-voz, nem de defensor. Sou apenas um privilegiado em pregar a sua palavra. Mas não sou nada, ele não precisa de mim. Ele não precisa que eu defenda quem ele é. Porque quando Moisés quis que ele dissesse qual o seu nome, ele disse, diga que eu sou, o eu sou te mandou, e está tudo certo. Tem nome não? Meu nome é muito santo para você, Moisés, e todo mundo botar na boca. Então me chama de Deus, me chama de God, me chama de Padre, me chama de Alá, me chama do que quiser. Agora no final da história vamos ver. Todo mundo saberá quem sou eu. Filipenses 2, 10, 11. Toda língua vai ter que confessar. E todo joelho vai ter que se dobrar. Que sou eu, sou Deus. Passa a régua. Então, meus amados irmãos e queridos, não me leve a mal. Não estou com problema de úlcera, não estou com dor no estômago, não estou com pressão alta, pressão baixa, não estou com dor de barriga, não estou com hemorroidas exposta, não estou com câncer, não tenho um laudo, se tem eu não sei, não estou zangado. Estou apenas um homem que está jejuando até essa hora, só de água, no espírito, e que orei a tarde toda, o dia todo, orando, e pedindo a Deus graça, que eu pudesse me fortalecer neste mundo em que o sistema da religião vai se apodrecendo, com as suas raras exceções. E não vou aqui citar nomes para não constranger alguém. Eu vou prestar conta a Deus. Vou prestar conta a Deus na hora que eu partir daqui. E não será pela minha patente, não. Será como verme, como um ser humano feito do pó, que eu prestarei contas. E eu sei quem eu sou, tão falho e miserável que sou. E por isso luto. Quando alguém diz, eu jejua porque o senhor é santo, porque o senhor quer ser mais pastor do que os outros, não. Porque eu sei que sou menor que todos os outros. Sou mais necessitado de todos os outros. Se alguém não jejua porque acha que está bem demais, ou jejua por qualquer outro propósito, eu não sei. Eu sei o meu propósito. Eu jejuo porque eu sei o quanto eu preciso do Senhor. E ministro, quero ler um texto para você e quero ministrar. Eu não quero tomar o seu tempo. Só um versículo que eu gosto muito, que está assim: ao homem que é bom diante de Deus, Deus o dá sabedoria, conhecimento e alegria. Vou dar uma pausa aqui. Então, Eclesiastes 2, 26, ao homem que é bom diante de Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Isso foi uma fase da vida de Salomão. Porque você sabe que em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6 adiante, ele vai começar a orar, está falando com Deus. E porque ele não pede riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem uma vida longa, ele pede justiça. Ou ele pede que Deus o use para ser justo ao governar o povo. Deus o dá sabedoria, Deus o dá conhecimento, Deus o dará muita alegria, e o homem mais rico da história da humanidade. Olha a primeira fase de Salomão, porque a segunda fase de Salomão, aquilo que ele escreve, ele perdeu no meio do caminho. Por isso que ele começa como rei. Em Eclesiastes capítulo 1, a Bíblia diz palavra do pregador. Ele nunca foi pregador, por que aqui ele está dizendo? Ele era rei. Mas ele é como se ele estivesse decepcionado com si mesmo. Preferia ter nascido pregador do que rei. E ele termina no capítulo 12, palavras do pregador. Que tremendo. Porque hoje as pessoas nunca foram pregador, mas se dizem ser pregadores. E querem terminar como rei. Vive como rei, não querem nem a morte, porque a vida está tão boa, para que morrer? Para que morrer? A vida eclesiástica está tão boa, para que morrer? Para que morrer?
A vida oferece tantos benefícios, as patentes, para que morrer? Para que morrer? Então, meus amados irmãos, queridos irmãos, só os espirituais entenderão os espirituais. Se você não entender o que eu vou pregar agora em meia hora, menos de meia hora, eu não vou te culpar. Eu sei que não chegou o seu tempo de entender as coisas espirituais da forma que elas são. Eu vou entender na sua vida que você está vivendo ainda o que está em 1 Coríntios 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Eu vou entender que na hora certa você vai entender. Muitas pessoas que um dia me criticaram já pediram perdão, já consertaram. Então eu entendo. Não leve inimizades. Alguém pode ser inimigo meu, mas eu não quero ser inimigo de ninguém, porque senão eu não posso viver o que está em Mateus, em que Jesus diz, na oração que ele ensina, a oração que é agradar ao Pai, no capítulo número 6, quando ele vai dizer para todos nós, e que nós não podemos esquecer, porém, se não perdoardes, verso número 15, aos homens com as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então, pode alguém se tornar meu inimigo, mas eu, em nome do Senhor Jesus, não me tornarei inimigo de ninguém. Eu vou abençoar a todos, ainda que a palavra de bênção minha possa ser uma palavra exortativa e dura. Porque a bênção do Senhor é assim. É o que Davi vai escrever no Salmo 23. A vara, o seu cajado e a sua vara me consolam. Davi teve essa concepção linda, o que nós todos não deveríamos jamais perder, que a essência da igreja se perdeu. Que é de Deus é bênção, quando vem prova é do capeta, do diabo. E quando não há discernimento, ainda murmura, blasfema contra o Senhor. Então, meus amados irmãos, Salomão viveu a primeira parte bem. E eu vou continuar. Ele diz, olha, ao homem que é bom a Deus, ao homem que agrada ao Senhor, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Quanto Salomão teve disso? Quanto ele teve? Até cair em depressão. Em plena e profunda depressão ao escrever Eclesiastes. Capítulo 2, verso 2. Fez do seu sorriso uma loucura. Sorria por fora, mas completamente destruído por dentro. Porque ele havia feito, ao engrandecer, tudo que não era para ser feito. A começar pelo bando de mulheres que ele arrumou na vida dele. Bando de mulheres. E o rei, segundo a lei, só podia ter uma mulher. A Bíblia diz, um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas não achei. Teve 300 concubinas, 700 esposas. E 1 Reis, capítulo 11, verso 3, e Deuteronômio, verso 17 já está claro isso aí. O rei não deve ter mulheres, muitas mulheres para si. Se arrebentou. Então, por isso que a gente precisa estudar mesmo a fundo a palavra. Buscar, seja no hebraico, seja no grego, o que for, para não pregar besteira. Porque as pessoas não estudam. Elas estudam como ganhar dinheiro, elas estudam como ser inteligente no mundo virtual, cibernético, mas não estudam a palavra. Então a pessoa é graduada, é formada, é doutora, é advogada, é médica, é dentista, é arquiteta, é engenheiro, mas é pastel espiritual. Então o cara vai lá, conta uma história no altar que parece ser maravilhosa, ele chora, ou ele esbraveja, e o povo vai dando glória, porque não conhece a palavra, porque não conhece a palavra, porque não tem interesse. É como se dissesse, pastor, o senhor é pago para isso. É como se dissesse, sabe o meu dízimo, pastor? É para pagar o senhor. O seu salário é eu que pago. O dízimo eu dou para o seu salário, a oferta que eu dou é para o senhor justamente aprender tudo e me passar. Porque
porque eu só vim aqui para buscar o resultado da bênção. Se eu ficar me chamando muita atenção, eu saio dessa igreja e mudo para outra. Então, meus amados irmãos, vou continuar o versículo, eu tenho que correr. Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de que aqueles que agradam a Deus, isso também, para dar àqueles que agradam a Deus, isso também é vaidade e aflição de espírito. Foi exatamente assim que Salomão vai terminar. Ganhou tanto, construiu tanto, ajuntou tanto, é só ler Eclesiastes capítulo 2 todinho, para que Roboão assuma, sem experiência, maturidade com Deus, e ali vai começar a divisão do povo de Deus. 10 contra 2. 10 tribos aqui, 2 ali, o pau vai comer. Justamente isso aí. Ele já juntou tanto, ajuntou tanto. E ele vai dizer que isso tudo é vaidade. Por um lado certo, ele aprendeu que a riqueza não é para se engrandecer, para glorificar a Deus. Porque quando é para engrandecer, ela vira vaidade. Ele viu que nada prestou para a vida dele, aquilo não ajudou ele a ser mais crente, não ajudou ele a ser mais justo, mais íntegro com Deus, não ajudou, não. Aquilo, pelo contrário, fez ele pensar que ele era dono de tudo. E ele se torna um homem fornicador sexualmente, adúltero. Adúltero, para começar, o livro de Cantares é uma tentativa de adultério de Salomão com uma mulher comprometida já com um pastor de ovelha. Hello, é Bíblia. Os outros casos não há tempo para relevar. Um homem que foi agraciado por Deus, imagine, se você estivesse lá, ou eu na carne, e dissesse, feliz 2020, eu dizia, rapaz, feliz 2020 para mim, todo ano tem sido uma bênção, tem conquistado muito, o rico, o poderoso. Diz a Bíblia que ele fala, que ele não negou aos seus olhos tudo que desejou. Está escrito, verso 10, não foi eu que disse. Mas ele acaba agora ingrato a Deus, ingrato. Tudo é vaidade, seu ingrato. Tudo é vaidade porque você pecou, porque tudo que Deus te deu é bênção. É porque você não entendeu, Provérbio 10, 22, a riqueza de Deus, as bênçãos de Deus enriquecem, não acrescentam dores. As suas acrescentaram dores, Salomão, e vai acrescentar no seu filho e nas gerações futuras por causa da sua desobediência, a sua insensatez, Salomão. Por causa da sua incoerência, Salomão. Por causa disso, Salomão. É que você vai dizer que é vaidade. Não, isso é bênção. O que eu te dei é bênção. Porque eu vou deixar escrito no Salmo 112, Salomão, verso 1 adiante, que na casa daquele que tem temor, que me respeita, que me obedece, haverá riqueza e prosperidade, tá, Salomão? Não é vaidade, não é bênção, eu dei, que não é vaidade, não é bênção minha. Porque vaidade significa orgulho, tá, Salomão? Se tudo que você conquistou é acima do seu orgulho e te faz reter porque você é orgulhoso, você tem medo da escassez, aí dá o nome que você queira, Salomão. Mas a minha bênção, Salomão, seu pai escreveu lá, no Salmo 37, verso 25, Salomão. Ele já tinha sido jovem, estava velho, e nunca tinha visto um justo, nem a sua descendência mendigar o pão, perecer. Seu pai escreveu, Salomão, é porque você não aprendeu. É porque você não aprendeu. Mas ele escreveu. Deixou escrito, Salomão. Como eu disse aqui no começo, Deuteronômio 28. Vai estar escrito lá por Moisés. Se temer a mim, as minhas bênçãos te seguirão. Verso 1 ao 3, elas vão te seguir. 14 versículos. Ó, só bênção terá cabeça, não cauda. O demônio pode vir por um caminho e vai sair por 7. Olha, você vai prosperar em tudo que botar nas suas mãos, onde botar os seus pés. Ó, vai ser tudo bem. Não é vaidade não, Salomão. É bênção. Então, meus amados irmãos, eu quero te pregar a bênção, a vida vertical e horizontal com Deus. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ter a escolha de escolher uma vida vertical, horizontal, ou vertical e horizontal. Uma vida vertical é quando falta direção na terra, quando falta luz na terra,
quando falta inspiração para suas decisões, quando falta para você resposta para suas perguntas, quando falta alegria em meio a um mundo cheio de entretenimento à sua volta. O mundo vertical, quando falta o que você precisa para passar por uma porta, quando falta portas abertas e oportunidades. O mundo vertical é quando faltar esperança nessa terra. Você sabe que olhando para o alto, a visão celestial e divina é de lá que verá o seu socorro, como diz o salmista. Uma vida vertical é uma vida, embora meus pés estão na terra, eu estou como Paulo, vivendo as coisas espirituais. Estou firmado o que ele escreveu em 1 Coríntios 15, 19. Se as minhas esperanças em Cristo se limita só no que ele pode fazer nesta terra, eu sou dos homens mais infelizes que possa ter existido. Então não importa as circunstâncias que aqui estou, não importa que vou escrever para a igreja de Filipos, capítulo 4, verso 12, estou acostumado à escassez. Eu vou dizer também para eles no verso 4 do capítulo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, e repetirei, regozijai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Vida vertical. Aleluias. Quando o mal me cercar, os inimigos vierem para atacar, eu sei que há um escape. Eu olho para o céu e sei que lá tem alguém olhando tudo, como Estevão em Atos 7, no momento das suas pedradas, que é receber para a morte. Ele olha para o alto e sublime trono e pode ver o Senhor Jesus à destra do Pai, olhando para ele. Aleluias. Oh Espírito Santo. O mundo horizontal, você precisa viver o mundo horizontal. O mundo horizontal, eu nasci na cidade chamada Belo Horizonte, que diz que lá você chegava nas montanhas e via um belo horizonte, né? Você viu um horizonte lindo, né? Assim, foi assim que Ló viu ao separar de Abraão, seu tio. Ele viu um belo horizonte, Sodoma, aquelas regiões todas. Ele olhou para ali e falou: nossa, que horizonte lindo, os meus olhos estão brilhando. Foi pro pau ali. Mas enfim, deixa eu continuar para terminar. Mundo horizontal é você não esquecer que, embora você tem que ter uma vida espiritual, você não pode perder a visão, como a fóvea da águia, uma visão 360 graus. Seus olhos devem estar em todos os ângulos. Olhai para a esquerda, olhai para a direita, olhai para trás, olhai para frente, olhar para trás, Êxodo capítulo 14. Diga ao povo, olhai para trás, porque os egípcios, os inimigos que estão vendo, não verás mais. Aleluia. Olhai para frente. Marcha, porque clamas a mim. Diga ao povo que marcha, olhar para frente. Mesmo capítulo. Maravilha. Olhar para a esquerda. Por quê? Porque você vai ver 1000 cair ao seu lado. E à direita, não esqueça de olhar, 10.000 também cairão. E para o alto, você estará de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo horizontal esteja conectado com o céu. Porém, sem esquecer que milagres acontecerão aqui na terra. Para a sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida, embora a ordem virá de lá. A autoridade e a excelência da decisão virá de lá. Tudo para abençoar a sua vida no mundo da carne, no mundo em que nós vivemos, está aqui. O que você vai comer vem daqui. O que você vai beber vem da terra. Aonde você vai dormir, o melhor colchão foi feito aqui. Enfim, tudo que você desfrutar aqui virá daqui. Alguém vai produzir aqui. Alguém vai produzir o melhor telefone para você usar, a melhor cama para você ter,
a melhor casa para você morar, o carro mais apropriado para você dirigir, o melhor avião para você viajar e ter menos cansaço, enfim, tudo virá daqui. Vida vertical e vida horizontal. Aleluias! As ordens virão dos céus, mas para se cumprir na terra. Isaías 1,19, se quiserdes me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Aleluia! Vida com visão horizontal em 2020. Não espiritualize demais, esquecendo que você ainda é um ser humano e vive nesta terra onde haverá momentos de fome na sua vida. Para tu lembrar do Salmo 37:19 de Davi, mesmo no tempo da fome o justo se fartará. Aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Mateus 4, aleluia, verso 3 adiante. Maravilha! Seja espiritual, mas não espiritualize demais, porque você tem que viver uma vida horizontal, a vida deste mundo, olhando para todos os lados, porque neste mundo horizontal haverá sede. Mas aí você vai lembrar de João 4, versículo 10 ao 13, aquele que beber de mim desta água jamais terá sede. Se eu espiritualizar demais, eu esqueço que haverá as aflições. Eu vou esquecer de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Viver vertical, mas certo que eu ainda estou na horizontal. Neste mundo haverá privações e provações, mas você vai lembrar de Filipenses 4:12, sem viver escassez, abundância, escassez, sem viver, sem de fome. Mas verso 13, eu posso tudo naquele que me fortalece. 2020, nesse mundo horizontal, haverá fartura. Mas para você não esquecer o que eu acabei de ler sobre Eclesiastes e dizer para você o que eu digo sempre, Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Não diga que você enriqueceu por causa da tua força. Pode haver fartura, prosperidade, mas não esqueça, a glória é minha. Viva no mundo horizontal, mas não esqueça que a bênção é vertical. Oh, aleluia! Vida horizontal, olhando para todos os lados. Sabe por quê? Porque olhando para todos os lados, se a minha bênção não está à minha direita, se a minha bênção não está no oeste, pode estar no leste. Se a minha bênção não está no norte, pode estar no sul. Aleluia! Visão vertical, horizontal. Horizontal, Ezequiel 48. Haverá portas abertas, diga o meu povo Ezequiel, na divisão das terras, no norte, no sul, no oriente, no ocidente, haverá portas para o meu povo entrar, diz o Senhor, Ezequiel 48. Aleluia, aleluia. Assim eu posso crer que no ano você encontrará, vivendo o mundo horizontal, embora sendo espiritual, o seu lugar de repouso e do seu milagre será aqui. Aleluia. Porque no céu eu não chamo de milagre. Eu não tenho palavra para expressar o que eu vou viver no céu. Porque me foge. Não é por ser analfabeto, não. Me foge palavras do grego, do latim, do aramaico, do português, no chinês, em qualquer dialeto. Uma palavra que possa ser à altura e digna do que Deus tem reservado para os santos e justos na eternidade. Segundo, se eu leio apenas Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Não há palavra para expressar o que isso pode representar. Então eu prefiro me abster. Porque eu não tenho como expressar a você o tamanho da grandeza da bênção celestial. Visão horizontal. Verás que o medo, quando eu tenho visão horizontal, embora sendo
espiritual, sou da igreja tal, igreja isso aqui, igreja aquilo, igreja ali, igreja acolá, não importa. Visão horizontal. Verás que o medo e as dúvidas não são apenas coisas pertencentes ao seu eu, a você. Olhando para os lados, verá mais pessoas com medos e dúvidas, quanto ou mais do que as suas. Tem gente como você, também vivendo no mundo horizontal, passando as mesmas lutas. Mesmo quando parece ter mais material do que você, isso não esconde as lutas que estão passando internas. E mesmo tendo menos do que você, isso não esconde a alegria que possam ter mais do que você, vivendo mais abundância financeira e material do que eles. Visão horizontal. Lembre-se de sua necessidade de vencer. Sem esquecer que o mundo não foi feito só para você. Visão horizontal. Pense nas conquistas, sem esquecer nos outros que merecem tanto quanto você. Merecem de vitórias. Compartilhe o dar. Lembre de Atos 20, 35 e 2020. Melhor é dar do que receber. Lembre, visão horizontal é compartilhar. Não grite só o canto da vitória quando você alcançar os seus objetivos. Nunca esqueça de Romanos 12, 15, o mundo horizontal. Chorais com os que choram, alegrai-vos com aqueles que estão alegres. Visão horizontal é saber que alguém, mesmo que todos viraram as costas para você, ainda haverá alguém que vai ouvir a tua necessidade. Romanos 12, 13. Compartilhai as vossas necessidades um com os outros. Pastor, aonde eu bato a porta, fecha a porta. Há alguém neste mundo com a visão horizontal que sabe que quando você bater na porta dele, é porque Deus o escolheu para te abençoar. E termino 7 minutos que eu quero orar por você. Visão vertical. Olhe para o alto. Primeiro, nunca esquecendo que seu Deus do alto olha para todos. O pobre e o rico, o preto e o branco, pardos, e não importa. Por causa de 2 Crônica 16, 9, seus olhos estão sobre toda a terra, procurando-os de coração puro e reto, para que ele possa abençoar. Visão vertical. Não se limite às suas qualificações no horizontal. Quando te faltar capacidade no horizontal, para fazer o que é preciso fazer no mundo horizontal, virá do alto a capacitação para você fazer com excelência, como em Êxodo 31 veio sobre Bezalel e Oliabe, a experiência, a graça, a sabedoria, o conhecimento, para que eles pudessem fazer no horizontal, e não só eles, mas ensinar a centenas de homens fazer com perfeição, como eles faziam, engenhos maravilhosos. Visão vertical. Não se sinta excluído quando você te vires com menos do que você achou que deveria ter. Visão vertical. Deus olha para todos e os olhos dele estarão fitos em você. Visão vertical. Quer dizer, quando não vejo o seu fim. Visão vertical, quando eu olho para o céu e não consigo ver o seu fim, porque você olha para o céu, e para onde você olha, seja em tempos de nuvens negras, em tempos de céu azul, em tempos de céu estrelado ou sem estrela, eu olho para o alto e não vejo o seu fim. O homem vai à lua, e quando o foguete sobe a lua, você não consegue ver o foguete pousado na lua, a não ser por satélites que tiram as suas fotos e trazem a imagem para o Brasil, mas a olho para o seu país, mas a olhos nus, você não consegue ver. E quem está na lua, olha para cima, continua vendo o céu. Visão vertical. Mesmo olhando para o alto, mesmo procurando Deus para me abençoar, mesmo não vendo Ele,
mesmo não enxergando chances, oportunidades, eu sei que visão vertical me dará a fé de que o meu Deus é infinito, tão grande que é incapaz de servir o seu tamanho. E mesmo quando eu nada ver o seu início e o seu fim, visão vertical, a minha vida espiritual em alta, eu serei um vencedor. Não importa o tamanho das lutas e o tamanho das conquistas, eu serei um eterno grato. Será um ano de adoração, de gratidão, de entrega total nos braços do Senhor, porque o infinito do céu, a invisibilidade que me traz olhar para o alto, não impede que eu creia que eu sou templo e habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Visão vertical é olhar para cima e mesmo que nada vejo daquilo que gostaria, é crer que Deus está deixando. Meu filho, a visão vertical é uma visão espiritual elevada. Aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios 2,9, que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram, o coração nunca do homem atentou, é que eu tenho preparado. Visão vertical, meu filho, é algo surreal. Por isso que Paulo teve que ir, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6 adiante, ao terceiro céu. E quando ele viu aquilo, ele viu, meu filho. Foram coisas tão consagradas, tão lindas, tão extraordinárias, tão além de palavras que dizem inefáveis dizer ao homem, não é dignas de dizer ao homem. Então, visão vertical é deixar o seu eu, a sua fé crer. É dizer para todos ao seu lado, quando te virem em situação difícil, alguém te perguntar, mas eu não vejo luz no seu caso, não estou vendo solução para o seu caso, você poder dizer, pois é, eu também, como você, não vejo no horizontal luz e porta para o meu caso. Mas eu aprendi a deixar nas mãos de Deus, porque Ele disse para mim, deixa, porque daqui de cima eu vejo tudo, para você aí embaixo. E darei ordem aos meus anjos, no verso 11 do Salmo 91, para descer e te ajudar no que for preciso. Senhor, meu Deus e meu Pai, termino, meu Deus, este culto, esta palavra, não uma palavra de desejar o ano numerológico abençoado, mas um próximo dia, pregando o ano aceitável do Senhor, que lemos aqui em Isaías 61. O ano aceitável é aquele que nós, como oprimidos, aceitamos, que Ele veio para os oprimidos. O ano aceitável é aquele que sabe que as suas vestes são de cinzas, Ele mudará por vestes de alegria. As tristezas, as lágrimas serão ornamentadas com a sua glória. Meu Deus e meu Pai, e assim, meu Deus, eu vou terminando este culto, orando e profetizando sobre o povo deste Brasil e deste mundo que vai receber essa mensagem. Pessoas que vão receber com compartilhamento e vão, quem sabe, derramar algumas lágrimas, porque viveram uma utopia tão grande ao longo dos seus anos, mesmo se dizendo crentes ou pseudos líderes, bispos, apóstolos, etc, etc. Meu Deus, eu profetizo sobre a nossa vida, eu e eles, que nós podemos estar no horizontal, mas sem perder a visão vertical. Queremos uma vida vertical, horizontal, espiritual, mas sem esquecer que os pés estão no chão. Saber, meu Deus, que devemos orar e jejuar sim, mas devemos buscar, trabalhar, nos esforçar. Os ministros de Deus lutar, buscar conhecimento, ler a Bíblia, compor o seu conhecimento com livros de mestres que foram escolhidos e receber o além do que eles mesmos, assim como eu faço. Tantos mestres, tantos homens que receberam além do que eu recebi e que eu aprendi com eles sem nunca ter visto uma lenda ou coisa sobre que eles receberam do Senhor. Que nós venhamos a trabalhar mais, os sacerdotes do Senhor. Trabalhar
Quer dizer, meu Deus, se prostrar mais para a busca do teu reino e a justiça para compartilhar de verdade o reino real e uma justiça verdadeira para aqueles que não a conhecem. Aos que o seu chamado são, como diz Zaqueu, continuarem empresários. O que os seus chamados são de empreendedores que vêm empreender de uma forma coerente, para que a riqueza não seja o seu orgulho, mas o compartilhar de tudo que conquistarem. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa mensagem que falou o meu coração. Obrigado por esse dia de entrega, de jejum, de oração. Vou entregar o meu jejum agradecido ao Senhor, porque me deu saúde para isso, me dá força para isso. E graças ao Senhor, que não precisa de fogos dentro da minha casa para eu saltar pela janela desse edifício para dizer que alguma coisa boa vai acontecer, ou alguma coisa boa já aconteceu. Porque Eclesiastes 3, versículo de número 15, o que vai acontecer para o Senhor, já aconteceu. O passado do Senhor, o passado e o presente, tudo já aconteceu, no céu já está registrado, nada é novo para o Senhor. Obrigado, porque na minha casa não precisou ter muitas pessoas aqui comigo, nenhuma sequer. Uma mesa farta para que eu pudesse me alegrar, porque eu estou no horizontal, mas ligado no vertical. Pés no chão, fé nos céus. Oh, papai, obrigado, meu Deus, que cada pessoa que ouviu esse evangelho, essa ministração, sejam poderosamente abençoadas, porque nós podemos fazer já desta noite e amanhã e por consequente os melhores dias da nossa vida, se vivermos com temor e tremor, meu Deus, por causa da excelência da sua santidade, como disse Davi em Crônicas. Adorai o Senhor, louvai o Senhor vosso Deus na beleza da sua santidade. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e graças te damos. Que Deus te abençoe, que Deus possa ouvir de você ainda esta noite dizer: Senhor, um feliz próximo ano. Sabe por quê, Deus? Porque no próximo ano, que começa depois de meia-noite, querendo o Senhor, eu quero te dar mais alegria do que dei ao Senhor no ano de 2019 e nos anos que passou. Eu quero ser mais fiel, quero ser mais crente, quero ser mais verdadeiro. Deseja a Deus, deseje isso. Deus te abençoe. Fique na paz.